Oi, gente, tudo bem? Veja só, estamos aqui, 1º de maio, Dia do Trabalho. Tem algo mais legal do que falarmos sobre o mundo corporativo? Eu acho que não, né? E eu sei que eu poderia vir aqui contar para vocês a história desse dia, por que que é feriado, mas eu vou me resumir apenas a minha história neste mercado de trabalho, porque afinal, né, eu nunca prometi contexto histórico. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha uns 15 anos, e aí eu trabalhei já em telemarketing. Depois eu trabalhei durante um mês numa loja, num shopping, e foi só durante o mês de dezembro para ajudar no final do ano. E aí eu pedi a conta uma semana antes de acabar meu contrato, porque uma amiga minha ia pra praia. E aí ela me contou no dia que ela ia pra praia, fiquei desesperada, eu também queria ir pra praia junto, só que ela já estava lá. Então eu pedi a conta, peguei meu dinheirinho lá em papel, né, como pergaminho, como faziam os incas. Peguei meu dinheirinho, peguei um monte de coisa na loja, porque era uma loja de surf, então peguei biquíni, mochila, roupa, coloquei tudo isso aí dentro da minha mochilinha, uma pranchinha de bodyboard e fui pro Guarujá. Gente, eu cheguei no Guarujá e eu fui assaltada. Levaram a minha pranchinha, a minha mochila, todo o dinheiro que eu trabalhei lá, todo o meu dinheirinho suado que eu trabalhei o mês inteiro e as minhas roupas novas. Isso era tipo 23 de dezembro, foi o Natal mais triste da minha vida. E minha mãe queria me matar, né? Porque inventei maior história pra ir pra praia, tudo. Enfim, história triste. Aí depois disso, eu comecei já a fazer faculdade e aí eu consegui um estágio numa empresa que é de reciclagem de lixo. Na verdade, eu não estava conseguindo emprego nenhum depois dessa história do shopping. Fiz um monte de entrevista e ninguém me queria. E aí eu vi um anúncio no jornal, porque na época os anúncios eram no jornal, que estava precisando de 10 pessoas para separar lixo reciclável. Aí eu pensei, poxa, é um trabalho que provavelmente não requer experiência. E 10 pessoas, é óbvio que uma dessas 10 vagas pode ser minha, né? E aí eu mandei meu currículo, eles me chamaram para fazer entrevista, eu cheguei lá, eles me ofereceram, na verdade, uma vaga de estágio, porque eu tinha acabado de começar a faculdade, e eu acho que por eu ser menor de idade, era um trabalho que tinha insalubridade, então eles não poderiam me contratar para fazer a separação de lixo reciclável, mas me ofereceram essa vaga de estágio. Aí eu fiquei muito feliz. Era um lugar longe pra caramba, gente. Eu tinha que pegar, tipo, 2, 3 ônibus e sair super cedo. E também, se eu perdesse o ônibus na hora de voltar, tinha que ficar 2 horas lá esperando. Mas eu fiquei muito feliz, porque, assim, pra quem for lá na esperança de separar lixo reciclável, né? E ganhar uma vaga pra trabalhar no administrativo, tava ótimo. E assim, eu não ia separar o lixo reciclável porque eu era pobre de maré desci, tá, gente? É que eu queria muito trabalhar e ter meu dinheirinho pra fazer as minhas coisas, pra sair com as minhas amigas, mas graças a Deus eu nunca passei necessidade. É que falando assim, né, parece que é uma história muito triste. Mas é triste, não acabou aí. Aí eu trabalhei 6 meses lá e depois me mandaram embora. Eu nunca entendi direito por quê. Eu devia ser sem noção, né? Foi meu primeiro emprego, assim, mais sério, na verdade. Devia ter feito alguma coisa lá que eu nunca entendi. E aí me mandaram embora. E eu fiquei muito triste, mas muito triste. Vocês não têm noção. Porque, assim, pra mim parecia que aquela lá já era a minha última opção de trabalho, sabe? Porque eu já tinha feito tantas entrevistas e nada tinha dado certo. Aí eu simplesmente sentei na calçada da empresa, na frente da empresa. Eu nem andei um pouco pro lado, sentei na frente da empresa e chorei. Mas eu chorei, gente, como se não houvesse o amanhã. Foi muito triste. Mas houve o amanhã, graças a Deus. E depois de 2 semanas, eu consegui emprego numa empresa muito legal, uma multinacional alemã. Ah, acho que aqui eu posso falar nomes, né? Que chama Continental. E era um escritório lindo. Nossa, foi muito legal, assim. Trabalhei lá acho que 1 ano e 9 meses como estagiária. Depois eu fui para a Knorr-Bremse, que eu trabalhei 8 anos lá na Knorr. Foi uma experiência muito legal. Fiz muitos amigos, aprendi muito lá na Knorr. E foi lá, gente, Knorr não é caldo de galinha, tá? Fazia freio para linha pesada, caminhão e metrô. E aí depois eu trabalhei numa outra empresa aqui em Jaí, fiquei mais 3 anos, e agora no começo do ano eu mudei de empresa. Mas assim, tive muitas experiências legais, aprendi muito e conheci muita gente legal, né, em toda essa jornada. Bom, só para contextualizar, eu trabalho com marketing, eu sou formada em administração de empresas, e depois eu fiz 2 especializações em comunicação empresarial e marketing em vendas. E durante, né, todo esse meu percurso aí em várias empresas que eu já trabalhei,
eu aprendi algumas coisas. E eu queria muito dividir essas coisas que eu aprendi com vocês, porque assim, eu demorei para aprender isso que eu vou falar. E não foi fácil até aprender isso, assim, é muito murro em ponta de faca, mas agora eu me considero uma pessoa com um pouco mais de inteligência emocional para trabalhar nessa selva chamada mundo corporativo. Porque assim, né? As empresas são formadas por pessoas. E as pessoas têm ego. E aonde tem ego, gente, tem confusão. Eu vi uma frase esses dias, que foi inclusive no LinkedIn. A frase é: a cultura é formada pelos piores comportamentos que a empresa tolera. Eu achei essa frase genial. Agora vamos para a nossa lista. Item número 1. Escolha suas batalhas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você se frustrar pelos nãos que você vai tomar, né, durante o seu período de trabalho, porque você é pago apenas para dar as ideias, né? Infelizmente, como no meu caso, pelo menos eu não sou a pessoa que decide, eu comecei a precisar entender que as frustrações dos nãos durante o meu dia de trabalho não tinha nada a ver com as minhas frustrações e relações pessoais. E se eu quisesse que tudo fosse do meu jeito, eu teria que abrir uma empresa e ser dona dela para poder decidir as coisas. Então, mesmo que você tenha a ideia do milhão, o melhor projeto, e isso não seja aprovado, não tem nada que nós possamos fazer a não ser engolir o choro e voltar a trabalhar. E aí, a partir do momento que eu comecei a separar essas duas coisas, né? Quais seriam as minhas realizações e quais seriam as realizações para a empresa, minha vida mudou. Item 2. Diplomacia é tudo. As pessoas podem até falar que isso é falsidade, mas, gente, não é. Em todos os lugares tem os seus subsistemas, né? É muito importante que a gente entenda como que as coisas funcionam, como que a banda toca e dançar conforme a música. Porque não adianta nadar contra a correnteza, ter jogo de cintura é bom e relacionamento é tudo. Então, seja inteligente. Item 3. Todos os lugares têm os pontos positivos e negativos. Até porque, né, os lugares são feitos de pessoas e as pessoas não são perfeitas, infelizmente. Então, no final do dia, você vai ter que escolher um lugar que vai ter um bom equilíbrio entre os pontos positivos e negativos. E eu acho que é importante nesse ponto, em todos os outros também, mas nesse ponto em específico, a gente nunca encontra os nossos valores, né? Eu acho que quando você está num lugar que não tem a ver com os seus valores, eu acho que já é um ponto negativo que é inegociável. E, gente, sabe o que eu descobri? Que existe cansaço espiritual, que é quando você está vivenciando uma experiência que te desconecta com a sua essência e te desconecta com seus valores. E com certeza, se você está trabalhando num lugar, né, que não condiz com os seus valores e com a sua essência, você está vivendo um cansaço espiritual. Item 4. Comparações são frustrantes, gente. Não adianta se comparar com o amiguinho. As pessoas têm caminhos, histórias e oportunidades diferentes. Eu sei que é ruim, às vezes a gente abre o LinkedIn e aí você vê uma pessoa da sua idade, lá da sua turma da escola, que já é diretor em algum lugar. Mas nem sempre as coisas elas são determinadas, né, no mundo corporativo pela capacidade, conhecimento e etc. Às vezes você também precisa estar no lugar certo, na hora certa, né? Item 5. Isso aqui eu tenho certeza que você já ouviu. Mas no fim, tudo é sobre números. Então, não se iluda achando que você é um alecrim dourado lá na empresa dos campos esverdeados, porque você não é. Enquanto você produzir, você vai ser uma boa opção para eles. Enquanto você parar de produzir, você não vai ser mais. E tá certo, né, gente? Porque é tudo sobre número. A empresa precisa gerar dinheiro e você precisa ser uma ferramenta para conseguir trazer mais dinheiro para a empresa, né? Então, assim, não vejo nenhum problema nessa verdade. Mas tem um ponto aqui que é muito importante, porque eu acho que as pessoas às vezes se esquecem disso e se doam tanto para a carreira profissional e não dá valor porque realmente importa, né? E tem uma frase que eu acho muito legal que fala que a única pessoa que vai lembrar dos dias que você trabalhou até tarde é só o seu filho. Item 6. Os movimentos são muito importantes. Eu nem sei se essa contagem está certa ainda. Mas se você está na dúvida se esse é o momento certo para você trocar de empresa, aqui está a sua resposta. Sim, é o momento certo. Não adianta a gente se apegar às pessoas, aos lugares e à rotina, porque eu acho que tem certos tipos de crescimento que só vem quando a gente se desafia num lugar diferente.
E assim, independente se é um cargo diferente ou um salário diferente, acho que sempre que a gente muda de emprego, a gente visa, né, crescer profissionalmente com um novo cargo, um salário melhor. Mas a gente aprende tanto, assim, você vai trabalhar com um novo sistema, você vai conhecer outras pessoas, outra cultura. Eu cresci muito em todas as vezes que eu me propus a ir para um desafio diferente. Eu não considero que eu trabalhei em muitas empresas, mas também acho que não foram poucas, né, para ter 30 anos. E eu tenho certeza que eu não seria a mesma pessoa se eu estivesse até hoje no mesmo lugar. E aí eu fiquei me perguntando, né, será que se não tivesse me mandado embora na empresa de lixo, eu ia estar lá até hoje? Pode ser que sim, né. Então até mesmo, esses movimentos, eles são muito importantes, até mesmo quando vem por parte da empresa, né, com uma demissão. Item 7, se a nossa lista estiver certa, não adianta também você ser uma pessoa reclamona. Eu odeio gente reclamona, embora eu já tenha sido uma pessoa reclamona no trabalho. Mas quando eu vejo uma pessoa reclamando muito do trabalho, falando que tudo é ruim, que não gosta do chefe, que não gosta do ambiente, que não gosta de nada, eu sempre me pergunto: o que será que essa pessoa está fazendo aqui? Será que ela não consegue arrumar nada melhor? E aqui, para a gente finalizar, eu queria deixar um apelo para as mulheres. Mulheres, vamos ajudar as outras mulheres nesse mundo corporativo. Essa selva, ela não é fácil para ninguém. Mas, gente, vocês não têm noção como isso é 2 vezes mais difícil para nós mulheres. Esse mundo corporativo que é totalmente dominado pelo patriarcado, nós mulheres temos que nos provar 2 vezes ou mais vezes. É muito difícil, é assédio para tudo quanto é lado. Eu mesmo, desde o meu primeiro emprego, né, registrada, sempre trabalhei com muitos homens, então eu adotei uma postura um pouco mais fechada e que é considerado chata, uma pessoa chata para quem via de fora, mas acho que isso foi um mecanismo meu de defesa. E também em relação às minhas roupas, eu até 1 ano, 2 anos atrás, eu me vestia como uma senhora de 80 anos, porque eu achava que era uma maneira de eu passar um pouco mais de seriedade, porque eu sei que sendo mulher, às vezes a minha palavra não tinha e não tem ainda o mesmo poder que é quando um homem que fala a mesma coisa. Então eu achava que através de uma roupa mais séria, eu podia, passar essa imagem, com um pouco mais de firmeza. Eu não falava que eu surfava, era um tema, assim, que eu tentava não falar, porque eu sei que as pessoas têm um estereótipo do surfista e não leva isso a sério, né. E olha que evolução, né, que agora eu tô aqui na internet falando sobre isso. Mas é isso, gente, esse tema é um tema que tem muita coisa pra falar ainda, daria pra gente ficar horas aqui falando, mas o resumo é que esse mundo é o que é, ele não vai mudar, então a gente tem que ser esperto, tem que se adaptar, né, e fazer com que as coisas fiquem o mais leve possível. Espero que vocês tenham gostado, comenta na caixinha do Spotify que você gostou, ou aqui nos comentários do YouTube, ou então me manda uma mensagem lá no Instagram, @não prometo podcast. Um grande beijo para você e até quarta-feira que vem.